É possível, querido, eu acabar com a minha vida espiritual simplesmente lutando por algo que é um sonho. Às vezes é um sonho de Deus, mas não é eu que tenho que lutar por ele. Eu tenho que estar vivendo agradando a Deus. Amém? Mas aonde tudo começa? Quando eu comecei a buscar a Deus, a primeira coisa que me chamou a atenção, depois que eu me converti, que eu estava já decidido a frequentar aquela igreja, eu comecei a ver algumas coisas que pela minha criação era defeito. Mas eu entendi, querido, que eu estava errado. Mas eu queria entender aquele hábito daqueles irmãos. E uma que era que tudo era Jesus, 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 né? O povo só falava em Jesus. E eu falava assim, mas e Deus? Por que esse povo não fala de Deus, né? E isso me chamou muito a atenção. E eu coloquei no meu coração como prioridade, como sempre, estar dando atenção, vai fazer 33 anos já, que eu tomei a consciência seguinte, eu tenho que sempre conhecer mais sobre a pessoa de Jesus. E ter olhos bons, começar a ver Jesus como ele é. Porque o que estava impregnado em mim era Jesus da cruz, o crucificado, naquela imagem que meus pais católicos me levavam na igreja, e eu ficava vendo aquela imagem, aquelas imagens. Então eu até imaginava Jesus um homem, né, pregado naquela cruz, vendo Jesus como homem, eu sempre imaginei legal, mas eu não conseguia, querido, mentalizar o Jesus Deus. E aí quando eu comecei a descobrir, os irmãos batistas são os que mais pregam sobre a divindade de Jesus. Quando eu comecei a descobrir, né, que quem disse, haja luz, que quem disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando eu comecei a ver que antes do princípio ele já era, que antes da fundação do mundo ele já era, né? Eu comecei a ver que Jesus era Deus, né? Está explicado. Eles não estão só falando Jesus, eles estão falando Deus, né? Só que o nosso Deus agora tem um nome, e o nome dele é Jesus, e ele tem esse nome porque ele se fez homem. Mas ele não é só homem, ele é Deus que se fez homem para resgatar a criação dele que havia se perdido. E aí, né, eu tenho prioridade hoje, toda vez que eu lembro de Jesus, a minha mente é invadida com aquele Deus morto, né? E quando eu pensava em Jesus ressuscitado, eu só pensava nele nos 40 dias, andando aqui na terra,